Olá, tudo bem? Vamos à nossa oitava aula de elaboração das demonstrações. Para a aula de hoje, eu preparei a gente abordar sobre demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto. Pois é, na aula passada a gente abordou o método direto e agora vamos fazer um comparativo desse método anteriormente visto com o método indireto. Então vamos entender a aplicabilidade desse método, qual a função desse método e quais as vantagens que a gente tem na estrutura do demonstrativo. Legal? Vamos comigo. Vamos entender então, na verdade, o que é o método do fluxo de caixa indireto. Método esse obrigatório conforme as NBCTs em vigor. E no caso a gente está falando da NBCT 3, que ela trata ali o regime de caixa, né, o controle do caixa. É uma obrigatoriedade das empresas de capital aberto e das grandes empresas as limitadas, conforme a gente já abordou também em aulas anteriores. Mas qual é a premissa fundamental desse método? Para o que ele é diferente do direto? No método direto, a gente viu na aula anterior que ele diretamente você identifica ali o volume das suas atividades operacionais, o volume das suas atividades de empréstimo, o volume das suas atividades ali de financiamento, né, de investimento e de financiamento. Aqui, a gente parte do pressuposto do resultado do exercício anterior e fazemos ajustes nesse resultado do exercício, uma vez que ele, dentro dele, tem ali, por exemplo, a depreciação, a amortização, que são despesas, né, são gastos incorporados à base de cálculo do imposto e ao próprio resultado final distribuído, que efetivamente não foram desencaixados. Concorda comigo? A despesa de salário, você paga o salário. A despesa de energia, você paga a energia. Mas a despesa de depreciação, você não tem desencaixe dela. Então, eu preciso fazer um ajuste. Eu preciso, de certa forma, voltar com essa informação para dentro da minha composição, do meu demonstrativo. Basicamente é isso. Eu preciso levar em consideração 3 elementos para estruturar e entender esse fluxo de caixa, a composição desse demonstrativo de forma indireta. Eu preciso, por exemplo, entender o pressuposto do resultado do exercício anterior, justamente para fazer essas variações. Que variações são essas? As primeiras variações é a variação do passivo versus ativo operacional e a segunda variação do ativo e do passivo não operacional. Aí você fala assim, poxa, confundi. Como assim? Muito simples. Para descobrir quais são as atividades operacionais, eu vou pegar e identificar o resultado líquido ajustado, né, o resultado do exercício anterior, lucro-prejuízo ajustado, e incorporar as variações circulantes, o comportamento do circulante. Vou guardar e vou chamar de atividade operacional. As atividades de investimento, eu vou considerar todas as variações do ativo não circulante. E as variações de financiamento, eu vou considerar as variações do passivo não circulante mais o PL, né, que é o capital de terceiros e o capital próprio. Dessa forma, eu constituo a minha estrutura. Olha aqui na tela o formato do demonstrativo. Vou falar baixinho para só você escutar. Não muda em absolutamente nada a estrutura que você viu na aula anterior da forma direta. Você fala, poxa, tem certeza, Douglas? Não, estou pegando uma mentirinha para você. O início do formulário, e é um formulário com apresentação na vertical, tem uma variaçãozinha aqui, considerando o lucro líquido. Vamos ler junto aqui. Do lucro líquido, do resultado anterior, né, partindo do resultado, eu tenho aqui as minhas variações. O estoque aumentou? Se o estoque aumentou, então eu tenho que fazer o ajuste. Eu vou diminuir. O raciocínio é sempre o contrário, né? Se a conta aumenta, uma conta de ativo ela aumenta, eu diminuo. Se é uma conta de passivo que ela aumenta, eu somo, porque vai comprometendo cada vez mais a minha composição do caixa. Então, mais ou menos, pagamento de funcionário aumenta. Pagamento de contas a pagar aumenta. Agora, já na parte operacional aqui dos investimentos e dos financiamentos,
não tem variação nenhuma do que você viu na nossa aula anterior. Os investimentos eles vão somar pelos recebimentos e diminuir pela compra, no caso do imobilizado, e os financiamentos da mesma forma. Eles vão aumentar pelo aporte de dinheiro, por emissão de debêntures, seja lá o que for, e vão diminuir aí pelos pagamentos de dividendos e quitação dos títulos de crédito, por exemplo. Então não tem diferença nenhuma. Mas esse é o formulário e eu tenho certeza que a gente fazendo junto, como a gente vai fazer agora, vai clarear para você. Vamos lá? Vamos ao que interessa. Vamos no primeiro exemplo, o exemplozinho inocente, o exemplozinho ingênuo, para você entender como que funciona esse conceito de fluxo de caixa, de forma indireta. Estou apresentando aqui para você um balanço e uma DRE com 2, 3 linhas, daquelas basicona, né, do segundo trimestre e do terceiro trimestre de uma determinada empresa, de um determinado período. Então aqui, mês 6 e mês 9. A fotografia ela teve uma movimentação, ela teve uma oscilação. Fluxo de caixa. O que eu quero saber? Eu quero saber o comportamento do razão da conta caixa. Por isso que eu botei aqui a setinha no disponível. Eu preciso evidenciar essa variação de 130 para 150, o que aconteceu com o meu caixa. Você vai me responder, Douglas, o seu caixa aumentou em 50 prata. É verdade. Prova para mim. Demonstra para mim da onde que veio esse comportamento de crescimento do meu caixa. Porque no meu razão da conta caixa está dizendo lá que teve um aumento de saldo inicial para saldo final. Da onde que veio? Veio do resultado, veio do incremento, da movimentação das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Não é o que a gente conclui. Partindo desse pressuposto aqui, teve uma oscilação da conta disponível, da conta cliente e da conta de capital, e inclusive do resultado, né? Os 130 do resultado está ali. 2.000 menos 1.800 e quaraquequé, eu tenho um saldo de 130. Vamos aplicar essas informações no nosso formulário. Está aqui, ó. Montei aqui para você. Partindo do comportamento das variações referente ao resultado líquido. Parte de cima do formulário eu tenho as atividades operacionais de investimento e financiamento. Eu procurei botá-las aqui com a cara de fluxo de caixa direto para não descasar muito do que você entendeu da aula passada, né? Então, nesse aqui que é bem simplório, eu estou botando lá do lucro líquido. Qual foi o lucro líquido? De onde você tirou esse 130? Do resultado. Do resultado. Eu vou voltar aqui a insistir com você, do resultado. Então, dos 130, eu deduzi ali um aumento da conta de cliente. Aumento da conta de cliente de 100, a conta de cliente era 200, passou para 300. Então, se ela era 200, passou para 300, ela teve um aumento de 100. Esse aumento de 100, na verdade, da conta cliente, significa dizer que, se está na conta cliente, que eu ainda não recebi. É contas a receber. Então, eu fiz uma venda que me gerou um lucro, olha o regime de competência aí, mas eu ainda não recebi. Então, eu faço um ajuste. Dos 130, eu diminuo os 100. As minhas atividades operacionais, eu vou guardá-las, que eu tive um ganho de 30 prata. De tudo que eu fiz operacionalmente, eu botei no meu bolso 30 prata. Guardei a informação. As atividades de investimento, não tive nada. O meu balanço é um balanço bem simplinho. Então, não tive nada de atividade de investimento. Atividade de financiamento. Lembra que eu falei que a variação do passivo não circulante, se tiver, mais o PL, se tiver, e o PL teve. O PL teve uma variação aí de 50 prata. Ele era 250, passou para 300. Teve ali um aporte de capital. Então, tive um aumento, sim, do caixa referente de 20 prata, na verdade. Né? De 280 para 300, na verdade. Estou corrigindo aqui. 30 de aumento da atividade operacional, mais 20 de aumento da atividade de financiamento oriunda do capital próprio. Quanto que dá? 50.
130 era o saldo inicial, aqui no final da tabela, 130 era o saldo inicial do caixa, 180 era o saldo final da conta caixa. Estou provando para você que desses 50 eles foram decompostos, parte nas atividades operacionais e parte na atividade de recurso próprio recebido. A fotografia simples, tranquila, mas meio feinha, né? Porque quase que 50% da grana que essa empresa gerou, ela veio efetivamente do capital próprio. Quando o ideal é quando você cria um negócio, o próprio negócio produzir a riqueza. Então, tá bom, foi legal, foi muito bom enquanto durou para a gente entender o mecanismo, mas ainda não é o modelo ideal. Vamos para esse outro exemplo aqui. Vamos tratar aqui esse outro exemplo, onde eu estou subindo um pouquinho o sarrafo. Estou te apresentando aqui um balanço patrimonial e aqui também estou colocando mais ou menos com a mesma cara, com as mesmas informações. Vamos olhar junto aqui na tela. E aqui eu tenho um comportamento diferente do primeiro trimestre para o segundo trimestre desse exercício corrente aqui. Primeiro ITR para o segundo ITR. Saldo de disponível de 200 para 250. E teve aqui uma variação de 50 prata no meu caixa. Eu preciso entender da onde que veio essa variação de 200 para 250. Ela veio das minhas atividades operacionais, ela veio do dinheiro que eu peguei de terceiros, ela veio das compras, das vendas que eu fiz de imobilização, e aí me gerou novos recursos, e isso não é bom, né? Produzir riqueza sangrando imobilizado, isso não é saudável. Eu tenho que produzir riqueza com as atividades operacionais. Você precisa entender isso. Esse é o objetivo do fluxo de caixa, quer ele direto, quer ele indireto. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso. Então, eu tenho aqui, a minha conta cliente, ela sofreu uma variação, ela aumentou. A minha conta estoque, ela aumentou. Eu comprei mais estoque. Meu maquinário, ele aumentou. A minha depreciação, consequentemente, vai sofrer oscilação. A minha conta fornecedor, eu tenho conta fornecedor, ela aumentou. Então, eu tenho mais dívida a pagar junto a terceiros. Aqui, o meu financiamento de longo prazo, ele diminuiu. Significa dizer, então, que eu quitei, eu amortizei esse financiamento, parte desse financiamento. O meu capital social ele não mudou e meu resultado, naturalmente, ele oscilou de um período por outro, porque eu comprei uma mercadoria, vendi mercadoria, botei estoque na praça, botei contas a receber na praça, comprei mais mercadoria de fornecedor, enfim, fiz as minhas transações normais da empresa, consequentemente produzi, que bom que eu produzi um pouquinho de riqueza. Essa produção de riqueza, ela está apresentada aqui na nossa demonstração de resultado do exercício, onde eu tenho aqui a demonstração de resultado do exercício e eu tenho aqui a constituição da minha DLPL. Aí você fala assim, caramba, você botou aqui uma DLPL aqui, o que significa essa DLPL aqui? Por que você incorporou essa DLPL aqui? Não era só pegar o resultado do lucro líquido e jogar lá para o lucro líquido daquele período corrente e incorporar o PL? Não, né? Não, porque o meu lucro líquido está diferente do meu lucro acumulado lá. O meu lucro acumulado ele apresenta uma decomposição. Essa decomposição ela foi oriunda aí de alguma coisa que aconteceu com o meu lucro do exercício. Observe que o saldo inicial, olhando a DLPL aqui no finalzinho, o saldo inicial da DLPL era 500, eu tive o resultado do exercício, respeitando os 570 de resultado do exercício, mas, porém, contudo, todavia, eu tive ali um pagamento de dividendos, uma informação nova que isso pode acontecer, né? Gerei um lucro, os acionistas levantaram a mão e falaram assim, eu quero uma fatia desse lucro. Foram gulosos, né? Do resultado, 80%, 85% eles levaram, mas é o direito que eles têm. Então, mais menos, com pagamento de dividendos, eu tenho um saldo final ali de 670, que é justamente o meu saldo do lucro acumulado. Tá legal? Como é que fica o meu formulário pelo método indireto? Qual é a estrutura que eu considero nele? Como é que eu trato essas informações?
resultado do exercício, considerando as variações do lucro, amortização, depreciação, como a gente falou anteriormente, e menos as variações de fornecedor, de cliente, as contas do ativo circulante, né? Eu vou ter o meu resultado operacional. As atividades de investimento, eu vou ter aí o meu comportamento do que eu fiz com as variações, melhor dizendo, né, dos meus investimentos e meu resultado de financiamento, as variações do passivo não circulante mais o patrimônio líquido. E é o que eu fiz aqui com você, é o que eu montei aqui para te apresentar. Eu pego o meu lucro líquido, 570, né? O lucro líquido de 570. Desse lucro líquido de 570, eu incorporo, eu volto com a depreciação. A depreciação ela tinha diminuído o lucro, agora, só que não, depreciação acumulada versus despesa de depreciação, o lançamento contábil é esse, despesa de depreciação, ela diminui o meu resultado. Aqui eu estou voltando, então, estou fazendo um ajuste econômico da minha planilha. E esse que é o intuito do fluxo de caixa indireto. O lucro líquido mais a depreciação, eu tenho um novo resultado. Esse resultado, aí eu vou analisar as minhas contas de circulante, né? As minhas contas do capital de giro, né? Tanto do ativo quanto do passivo. Eu olhando aqui a informação, eu tive um aumento, na verdade, da conta de cliente, eu tive um aumento da conta de estoque, lembra? Eu tive uma redução, um aumento da conta de fornecedor, eu tive aumento de todas elas. Sendo que as contas de ativo, eu vou expurgá-las, porque se eu tive um aumento do meu contas a receber, eu não recebi, então eu tenho que tirar, eu tenho que ajustar. E no meu contas a pagar, a mesma coisa. No caso, se eu comprei e não paguei, então o dinheiro está no meu bolso. Eu volto com aquela informação lá para o meu passivo. Mais menos, agora de forma ajustada, está aqui. 1.650 é o fruto do meu caixa oriundo das minhas atividades operacionais. Bingo! Ponto para os meninos, ponto para as meninas. Avancem uma casa todos dois. Atividade de investimento. Atividade de investimento, eu tive aqui o pagamento do imobilizado, né? Eu percebi aqui que a gente aumentou o imobilizado. Se a gente aumentou o imobilizado, não falei se foi a prazo ou à vista, então a gente interpreta que teve um desencaixe de caixa. Diminua aqui as minhas atividades de investimento. As minhas atividades de financiamento, da mesma forma, eu tive aqui um pagamento, e foi em cash, do meu financiamento, e tive o pagamento dos meus dividendos, que também foi em cash. Eu tenho que somá-los. Olha a leitura que a gente faz. Vamos pegar os grandes montantes. Parabéns pela empresa, pelo resultado das atividades operacionais dela ajustados. Foi aí que carregou o saldo positivo do caixa. Ruim para o pagamento do investimento. Olha a leitura que a gente faz, hein? Porque eu paguei à vista, eu poderia ter pago esse imobilizado a prazo, para não machucar e não comer o resultado das minhas atividades operacionais. E da mesma forma, esse dividendos eu podia ter pago no próximo trimestre, empurrado com a barriga, enfim, melhor negociado com os investidores, porque eu tive que pagar também em cash, tanto o financiamento quanto os dividendos. E isso me comeu a minha rentabilidade das minhas atividades operacionais. 1.650 menos 1.000 menos 600, está aí, eu estou te provando os 50 prata do fluxo de caixa. Legal? Entendido o conceito? Eu espero que você tenha entendido o objetivo, então, do fluxo de caixa indireto, que você tenha comparado dentro dos conceitos do direto da aula passada, mas a diferença dos dois, né, o comportamento das variações, foi o que a gente apresentou. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!